Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente tem um material técnico bem denso aqui, o VRF.PDF, sobre um dos pilares do Cisco ACI. A grande promessa dessa tecnologia é quase mágica, né? Criar redes totalmente isoladas usando a mesma infraestrutura física. A questão é, como isso funciona? Como é que dá para ter, sei lá, dois sistemas usando o mesmíssimo endereço IP sem que tudo quebre? A resposta começa com essa sigla, VRF. E a nossa missão hoje é desvendar não só o que é, mas por que um único clique na configuração dela pode mudar tudo. Pode ser a diferença entre uma fortaleza e uma avenida liberada. E essa análise ela é fundamental. A VRF, a Virtual Routing and Forwarding, é a primeira grande muralha que você constrói no ACI. Ela define a fronteira do roteamento, sabe? A camada 3. Entender isso é crucial porque, como o material aponta, um clique errado ali, um único, pode mudar completamente a filosofia de segurança de um ambiente inteiro. Você pode ir de um modelo de confiança zero, onde por padrão nada é permitido, para uma rede totalmente aberta, onde tudo se fala. O peso dessa decisão inicial é enorme. Certo. Então vamos começar pela base, pelo alicerce. O documento define a VRF como um container para tabelas de roteamento. Isso soa bem técnico. Trazendo para a nossa realidade, o que isso quer dizer na prática? Na prática, a palavra-chave é uma só. Isolamento. Isolamento total de endereçamento IP. Pensa assim, a VRF deixa você criar universos de roteamento paralelos. E eles não se enxergam. O documento dá um exemplo perfeito. Você pode ter uma VRF, vamos chamar de produção, com a rede 10.0.0.0.24, e aí no mesmo tenant você cria outra VRF, desenvolvimento, e usa a mesmíssima rede 10.0.0.0.24 lá dentro. E não vai ter conflito nenhum. É como ter dois prédios, cada um com um apartamento 101, eles coexistem, porque estão em domínios totalmente separados. Por padrão, um nem sabe que o outro existe. Essa analogia do prédio deixou tudo muito mais claro. E seguindo essa linha, o material fala de uma hierarquia, né? O tenant seria o condomínio, que pode ter vários prédios, as VRFs. Mas um prédio, uma VRF, só pertence a um condomínio, a um tenant. E dentro de cada prédio, os apartamentos, que seriam os bridge domains. É uma estrutura bem organizada, tipo caixas dentro de caixas. Exatamente. É essa estrutura hierárquica que permite a multilocação, a segmentação, que é o grande trunfo do ACI, né? A VRF é a primeira muralha de isolamento de roteamento que você ergue depois de criar o tenant. E é aí, na hora de erguer essa muralha, que as decisões mais importantes aparecem. Aqui a coisa fica bem interessante. O documento diz que ao criar a VRF, tem uma configuração que é uma verdadeira bifurcação no caminho. O nome é Policy Control Enforcement. Sim, essa é a decisão que define a alma da segurança de tudo que vai morar dentro daquela VRF. O material detalha duas opções, e o contraste entre elas é total. A primeira, que é a padrão, é a Enforced. Esse é o modo Zero Trust do ACI na veia. O comportamento padrão aqui é negar tudo. Mesmo que exista uma rota válida entre dois pontos, o tráfego é bloqueado por padrão. A permissão ela não é presumida, ela precisa ser concedida de forma explícita através de uma política que a gente chama de contrato. Tá, entendi. Mas aí eu fico pensando, por que alguém escolheria a outra opção, a Unenforced? Pelo que o documento descreve, ela age como um roteador normal. Tem rota, o tráfego passa. Parece que a gente está voltando atrás, abrindo mão de toda a segurança que a plataforma oferece. Qual a lógica disso? É uma pergunta excelente porque, à primeira vista, parece um contrassenso, né? Mas o documento aponta dois cenários principais para isso. O primeiro, e mais comum, é durante migrações. Imagina uma aplicação antiga, monolítica, que não foi pensada para microsegmentação. Se você joga ela num ambiente enforced, é quase certeza que alguma coisa vai quebrar.
Usar Unenforcer temporariamente permite que a aplicação continue funcionando enquanto você mapeia as comunicações para, depois, criar os contratos certinhos. O outro caso de uso é quando a ACI funciona só como um tecido de transporte, um backbone super rápido, e toda a segurança está em firewalls externos. Aí você não quer que o ACI inspecione, só quer que ele entregue o pacote o mais rápido possível para o firewall. Entendi. Então não é uma escolha de seguro contra inseguro, mas uma ferramenta para cenários específicos. É uma decisão tática, na verdade. Exato. E eu já vi isso acontecer. Uma equipe migrou um sistema legado usando o Unenforced. E tudo funcionou, que foi uma beleza. O problema? Esqueceram de documentar o porquê. 6 meses depois, outra equipe foi fazer uma auditoria e quase teve um ataque do coração quando viu um pedaço da rede Zero Trust com uma porta escancarada. Isso mostra como essa única escolha define o comportamento de tudo ali dentro. Que história! Isso ilustra perfeitamente o peso dessa configuração, né? Então, o primeiro grande insight que a gente tira desse material é que criar uma VRF não é só um passo técnico, é uma decisão de filosofia de segurança que reverbera por toda aquela rede. Perfeito. E junto com essa, tem uma segunda configuração, a Policy Enforcement Direction. Ela define onde a política é checada, na entrada, o ingress, ou na saída, o egress. O padrão é ingress, e a razão para isso é pura eficiência. O que é fascinante é que, ao barrar o tráfego proibido logo no primeiro switch, na origem, você economiza recursos de toda a rede. O pacote indesejado, ele morre no começo do caminho, sem consumir banda ou processamento à toa. E eu imagino que isso simplifica muito na hora de resolver problemas, né? Se um pacote é barrado, você sabe onde olhar. No primeiro ponto de contato. Não precisa ficar caçando pela rede inteira. Precisamente. Menos lixo na rede e o troubleshooting fica muito mais rápido. Muito bem. Agora, o documento apresenta um conceito que parece uma espécie de carta na manga dos especialistas em ACI. Um objeto chamado VZN. O que tem de tão especial nele? O VZN é um conceito mais elegantes e poderosos para simplificar a gestão. Pensa nele como um coringa, sabe? De forma simples, o VZN é um objeto que significa qualquer endpoint group, qualquer EPG dentro desta VRF. Ele permite criar políticas de um jeito muito mais amplo, sem precisar especificar cada um dos participantes. Certo, um atalho. Mas como isso funciona no exemplo do servidor de DNS que o material cita? Vamos montar o cenário. Uma VRF com, 100 EPGs diferentes, um para cada aplicação. E todos eles precisam acessar o mesmo servidor de DNS, que está no seu próprio EPG. Como é que o VZN resolve esse quebra-cabeça? Sem o VZN, a solução seria um pesadelo. Você teria que criar 100 relações de contrato. EPG da API 1 consome DNS, EPG da API 2 consome DNS, e por aí vai. E se amanhã você criar o EPG da API 101, tem que lembrar de ir lá e criar a regra para ele também. É insustentável. Agora, com o VZN, a solução é elegantíssima. Você cria um único contrato. De um lado, o EPG do DNS é o provedor do serviço. Do outro lado, como consumidor, em vez de listar os 100 EPGs, você só aponta para o objeto VZN. E pronto. Com uma única regra, todos os 100 EPGs e qualquer um que você criar no futuro dentro daquela VRF, automaticamente ganham permissão para falar com o DNS. É uma economia de configuração e uma simplificação de gestão absurdas. São brilhantes. Em vez de gerenciar cada soldado, você dá uma ordem para o batalhão inteiro de uma vez só. Isso nos leva à próxima questão. Já estabelecemos que as VRFs são isoladas. Mas no mundo real, as aplicações precisam conversar entre si. O sistema de faturamento na VRF de produção precisa consultar o banco de dados que está na VRF de serviços compartilhados. O material fala em inter-VRF route leaking, vazamento de rotas. A palavra vazamento não inspira muita confiança, não. Como a ACE garante que isso não vira uma falha de segurança gigante? Essa é a preocupação central. E o ACI trata isso de um jeito muito específico. O termo vazamento é técnico, mas na prática, o processo é extremamente controlado. Não é uma porta que se abre, sabe?
É mais uma ponte levadiça que você baixa sobre condições muito específicas. Essa comunicação entre VRFs diferentes só acontece através de quê? De novo, dos contratos. Você define explicitamente qual EPG em qual VRF pode falar com qual outro IPG em outra VRF e exatamente sobre qual porta e protocolo. Além disso, você tem que elevar o escopo desse contrato para tenant ou global, avisando o sistema que aquela regra pode cruzar as fronteiras das VRFs. Só aí o ACI vaza seletivamente a rota daquele serviço específico para outra tabela de roteamento. O resto do universo continua totalmente isolado. Entendi. Então, o isolamento continua sendo a regra. A comunicação é a exceção, e uma exceção granular, auditável e permitida de forma explícita. Isso cobre a comunicação interna. E para falar com o mundo de fora, para chegar na internet ou numa rede corporativa antiga, é aí que entra o tal do L3 Out, certo? Exatamente. A VRF é a ponte não só entre os mundos internos do ACI, mas também a porta de saída para o mundo externo. Toda conexão de camada 3 para fora da malha ACI, que a gente chama de L3Out, precisa, obrigatoriamente, estar associada a uma VRF. É a tabela de roteamento dessa VRF específica que vai aprender as rotas externas, seja por BGP, USPF ou rotas estáticas. Portanto, a VRF não é só um container de isolamento. Ela é o portal de entrada e saída do universo ACI para todo o resto da rede. Perfeito. Para a gente amarrar tudo, o material termina com um resumo bem prático, quase um checklist. Primeiro, crie o tenant e logo depois a VRF. Segundo, e essa é a grande decisão filosófica, defina a postura de segurança. Vai ser enforced, o modelo fechado, ou unenforced, o modelo aberto, para casos específicos. Terceiro, planeje os blocos de IP que os bridge domains vão usar ali dentro. E por último, uma dica importante, fique de olho nos limites de escala do hardware. Fica claro que a VRF é, de fato, a espinha dorsal do roteamento e da segurança no ACI. Sem dúvida. E o interessante é que o próprio material nos deixa na porta do próximo nível, que é o Bridge Domain. Se a VRF é o prédio, o Bridge Domain é o andar, onde os servidores, as máquinas, se conectam como vizinhos. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Se a gente define a grande política de segurança na VRF, na camada 3, entre os andares, como é que essa decisão macro afeta a conversa entre vizinhos que estão no mesmo andar, na mesma subrede? A segurança para no roteador ou ela desce para a conexão direta, para a camada 2? É aí que a conversa sobre segmentação fica ainda mais granular e fascinante.